Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larive Dica. Nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. Sejam muito bem-vindos para mais uma viagem ao mundo da história. Hoje nós teremos a nossa segunda aula falando a respeito do processo colonizatório do Brasil, da colonização portuguesa no continente americano, da colonização portuguesa do Brasil. Na aula passada, na aula anterior, nós falamos a respeito do início desse processo, das sesmarias e das capitanias hereditárias. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito do governo geral, da fase do governo geral. Nós falaremos a respeito da União Ibérica, da fase da união entre Portugal e Espanha lá na Península Ibérica e as repercussões disso para o seu vasto império colonial que Portugal possuía. Então, assuntos importantes que caem muito no Enem, assuntos que são muito utilizados nos vestibulares, nas avaliações externas, no bocado de coisas por aí. Espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. O governo geral. Em 1548, foi criado o governo geral, que reafirmava a autoridade e a soberania da coroa portuguesa aqui no território americano e fortalecia os instrumentos colonizadores. Nós vimos que as capitanias hereditárias não deram certo. Elas não estavam conseguindo proteger o território e as capitanias hereditárias também não prosperaram economicamente, da forma com que Portugal esperava que isso fosse ocorrer. Por que disso? As capitanias hereditárias, elas enfrentaram um problema gigantesco, que é a distância e a falta de autonomia administrativa por parte do capitão donatário, o que recebia a carta de doação da terra das capitanias hereditárias. Ele tinha que pedir bênção para o rei para tudo. Ou seja, ele dependia da autorização do rei para tudo, para tomar qualquer decisão no território brasileiro. E a distância eram aproximadamente 4 meses para chegar, que uma embarcação gastava para chegar do Brasil até Portugal. E aí apresentava o projeto do que ele queria fazer, até o rei aprovar, o retorno para o Brasil mais 4 meses. Então era uma faixa de 8 meses a 1 ano. Toda vez que um capitão donatário precisava viajar para Portugal, para ganhar a autorização da coroa portuguesa para tomar alguma atitude diante do nosso território. E essa distância, esse tempo prolongado, muitas coisas já tinham passado de tempo, já não dava mais para fazer. Então essa distância foi algo que prejudicou muito as capitanias hereditárias. Então, tendo isso em mente, a coroa portuguesa decidiu tomar uma atitude e decidiu, em 1548, criar o chamado governo geral. E aí, esse governo geral, o governador geral, seria um braço direito do rei de Portugal, que estaria atuando aqui no território brasileiro. A primeira sede do governo geral vai ser na cidade de Salvador. Ele vai estar atuando. Aquela distância, aquela reclamação da distância com o território português estaria resolvida, e aquilo que contribuiu para que as capitanias hereditárias não dessem certo, estaria resolvido. Então, Portugal teria que achar alguém que fosse da sua extrema confiança. O rei queria colocar alguém que fosse seu braço direito para ocupar o cargo de governador geral, porque ele estaria respondendo aos capitães donatários das capitanias hereditárias em nome do rei. Então, ele deveria garantir os interesses da coroa portuguesa diante disso, claro, isso é óbvio. O governador geral, quem assumisse como governador geral, ele deveria, primeiro, neutralizar a ameaça constante dos indígenas, dos ataques indígenas, dos problemas que as tribos indígenas, das inúmeras tribos indígenas do território brasileiro ofereciam para esse processo de colonização.
Ele deveria também reprimir, né, os corsários estrangeiros em constantes ataques ao litoral brasileiro, tentando invadir o território brasileiro, né? Ele deveria fundar vilas e aldeias, povoações, cidades pelo território, né? Construir navios e fortes para defender o território, garantir o monopólio sobre o pau-brasil, sobre a produção do açúcar para Portugal, né? Incentivar o plantio da cana-de-açúcar, da monocultura da cana-de-açúcar, porque o açúcar estava rendendo muitos lucros à coroa portuguesa, né? Procurar também metais preciosos, claro. Se a Espanha de cara encontrou metais preciosos no território dela na América, por que Portugal não encontrava, meu povo? Então os nossos governadores gerais deveriam atuar quanto a isso também, incentivar, né, a procura dos capitães donatários, né, de metais preciosos pelo território brasileiro também, né? E, óbvio, defender os colonos. Bom, em 1549, tomou posse na cidade de Salvador o primeiro governador geral. Seu nome era Tomé de Souza, né? Primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. Ele tomou posse em 1549, lá na cidade de Salvador. Então nós podemos dizer, mediante a isso, que Salvador é a nossa primeira capital. É a primeira capital do Brasil. É a cidade de Salvador, a partir de 1549, hein? Olha que importante isso, hein? O Tomé de Souza foi sucedido por Duarte da Costa, né? E depois por Mem de Sá. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Tomou posse em 1549. Na sucessão vem, né, Duarte da Costa. E algum tempo depois, né, o terceiro governador geral vem Mem de Sá. Né? Então, os governadores gerais que atuaram na cidade de Salvador. Como eu disse antes, Salvador foi nossa primeira capital, né? Bom, o governo geral vai manter as bases, né? O governo geral vai manter as bases da colonização portuguesa, né? O governo geral também não vai, né, render grandes lucros, não vai dar certo. Eles não vão conseguir, primeiro, né, impedir as invasões de povos estrangeiros, não vão conseguir garantir grandes lucros. Lembra da distância até Portugal? Gente, vamos raciocinar. O Brasil não é um país de dimensões continentais. Mesmo sendo até o limite da linha de Tordesilhas, é um território muito grande. Pensa numa capitania hereditária lá no sul do Brasil para chegar até Salvador, lá na região Nordeste. Não tinha estrada, não tinha, né, veículos, não tinha uma locomoção fácil, né, tinha que atravessar a mata, tinha perigos de animais ferozes, de tribos indígenas hostis. O mais fácil seria pelo mar, que também não seria fácil. Então a distância continuou sendo um problema, meu povo. Então, o governo geral também não funcionou, né? E aí vai começar a partir de 1580, com a morte do rei de Portugal, Dom Henrique, né? Que não tinha herdeiros diretos, a chamada União Ibérica. A União Ibérica começa a partir desse momento. Como assim? Como Dom Henrique, o rei de Portugal, não tinha herdeiros diretos, e ele morreu, né? O seu herdeiro mais próximo era Felipe II, rei da Espanha, que invadiu Portugal, né, com suas tropas e assumiu o trono. Eu sou o parente mais próximo, então, por lei, eu tenho que assumir o trono de Portugal também. É aí que começa a fase conhecida como União Ibérica, a união dos reinos de Portugal e da Espanha, sob o comando de Filipe II, rei da Espanha. Era o início, né, de uma fase bastante complicada para o povo português e complicada, né, para o vasto império colonial português, né? A Espanha assumia o controle não só de Portugal, mas de
todo o território desse vasto império colonial português pela América, pela África, pela Ásia. Todo o império colonial português passava a pertencer também à Espanha. A partir de agora, passava a pertencer a Filipe II, rei da Espanha, a partir de agora também, né? O domínio espanhol só vai terminar, né? A União Ibérica só vai chegar ao fim a partir de 1640, quando o Duque de Bragança, um português, foi coroado rei de Portugal. É aí que começa a dinastia dos Bragança. Dinastia essa que os nossos Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II fazem parte. Né? Então, o primeiro rei, né, que luta contra Filipe II, retoma o domínio de Portugal para os portugueses, é o Duque de Bragança. E aí ele dá início à dinastia da família Bragança no domínio de Portugal, né? Após a coroação do Duque de Bragança, né, ele passou a utilizar o título de Dom João IV. Era o início, como eu disse antes, da dinastia Bragança. O novo monarca, né, Dom João IV, ou o antigo Duque de Bragança, que são a mesma pessoa, né, intensificou a exploração e reforçou a administração colonial, principalmente no território brasileiro, criando aquilo que vai ficar conhecido como os Conselhos Ultramarinos, que garantiam os lucros que Portugal teria com a exploração desses territórios que pertenciam ao Império Colonial, né, de Portugal. Bom, e aí ele intensifica o uso da escravidão, ele intensifica a busca por esses metais preciosos no interior do território brasileiro, né? Ele intensifica a monocultura da cana-de-açúcar na região nordeste do Brasil, né? A escravidão vai se tornar uma instituição forte que vai render muitos lucros para Portugal, tanto é que ela vai ser mantida por muito tempo ainda, né? Vale lembrar. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula, né, onde nós falamos do governo geral, da União Ibérica, desse processo de colonização do Brasil, né, muito importante isso tudo que a gente viu aqui hoje. Então, um grande abraço, um grande beijo. Antes de encerrar, eu gostaria que vocês, né, fizessem a inscrição no nosso canal. Gostaria de pedir que vocês curtissem nossos vídeos, é tudo feito com muito amor e carinho para vocês, tá? Então, curtam os nossos vídeos, que comentem, que façam inscrição, ok? Isso é muito importante. Um grande abraço, um grande beijo, fui e até a próxima aula, ok?